Muita paz a todos que têm nos acompanhado. Mais uma vez estamos aqui para partilhar a palavra de Deus. Quero dar graças a Deus por Jesus Cristo, que através de quem Deus fez grandes obras em nosso coração por meio do Espírito de Deus, que nos dá sabedoria para falar de mistérios, de revelações, coisas essas que não estão acessíveis ao homem natural. Hoje vamos dar continuidade do tema que nós falamos no vídeo anterior, em que falamos da fórmula do casamento, ok? De como é que Deus vê o casamento. Nós vamos dar continuidade de qual é a perspectiva, qual é a visão de Deus para o casamento. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar em alguma parte deste vídeo, no card ou no link, para que você possa voltar e assistir esse vídeo, porque você precisa entender o conteúdo que está no primeiro vídeo para você se contextualizar com este vídeo. Neste vídeo em particular, nós vamos falar de o porquê que se casa. Será que todos nós temos o mesmo dom? Será que todos nós devemos casar? E como decidir, como descobrir se eu devo ou não casar, ok? Mas antes é importante você saber, é importante nós percebermos que a partir do momento em que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele disse está consumado, perdoando assim o pecado da humanidade e estabelecendo o reino dos céus no coração do ser humano através da fé, uma nova era foi aberta, ok? Isso deu ao homem, isto é, homem e mulher, a liberdade, a independência espiritual. Deu a eles uma nova vida, uma nova dimensão de vida, que é levar uma vida espiritual, viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus e servir a Deus em espírito, ok? E servir a Deus em espírito nesta jornada que nos é proposta a partir deste momento que nós nascemos de novo, ok? Buscando agradar a Deus em tudo e nos santificar tanto no corpo, tanto no espírito, porque nós recebemos uma nova vida, uma vida espiritual. Então, a partir desse momento, nós recebemos a capacidade de sermos pessoas espirituais. Por essa razão, nós buscamos ser santos e justos, tanto no corpo, tanto no espírito. No corpo, por quê? Porque é onde o Espírito de Deus habita. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é a casa do Espírito Santo a partir desse momento. Por essa razão, nós buscamos andar em justiça e em santidade para não comprometermos a nossa eternidade, não nos comprometermos nessa caminhada, ok? Então, por esta e muitas outras razões, de acordo com o Evangelho de Cristo, a Bíblia diz: bom seria que o homem não tocasse a mulher. Bom seria se o homem não se envolvesse sexualmente com a mulher. Bom seria que o homem não tocasse a mulher. Okay? Porque a partir do momento que isso acontece, esses já não são mais duas pessoas, mas se tornam uma só carne. De tal maneira que, a partir desse momento, estão sujeitos à lei de casamento, cujo o homem é a cabeça e a mulher é o corpo da relação. Ok? Então, de acordo com o Evangelho, bom seria que isso não acontecesse. Porém, há muitas condições, há muitos pressupostos que devem ser analisados para que se tome essa decisão. Porque nem todos temos o mesmo dom. Há aqueles que o Evangelho encontra eles tendo já se unido a mulher ou estando já casados. E o que quer dizer que para esses já não há mais hipótese de separação, ok? Porque a separação é algo que Deus não agrada a Deus, é algo que é abominável aos olhos de Deus, o divórcio especificamente falando. E quanto aos solteiros e às virgens, a Bíblia recomenda que seria bom se eles permanecessem assim. Porém, não é uma ordem, cada um está livre para decidir se quer casar ou não. Mas se a Bíblia diz isso, é porque quer prevenir alguns sofrimentos que podem vir por causa de certas injustiças e de certos sofrimentos que podem surgir dentro deste casamento. Então, enquanto a pessoa estiver solteira, a pessoa só está preocupada, ou a sua responsabilidade é unicamente se preocupar em como agradar a Deus. Enquanto que quando já está unida a alguém, quando já está preocupada, casada com alguém, a pessoa já deve também se focar em como andar de acordo com a justiça de Deus no casamento. Porque se unir a alguém, ok, é você se sujeitar a princípios que Deus estabeleceu, ok, para duas pessoas conviverem, em que o homem como cabeça ele deve amar a sua mulher e a mulher, ok, por sua vez, deve se submeter em tudo ao seu marido, ok? Conforme eu falei no vídeo anterior.
Então, por causa de desequilíbrios espirituais que muitas das vezes é inevitável que surjam numa relação, tornando assim a relação muito difícil, a Bíblia aconselha para os solteiros que permaneçam assim como estão, porque independente de você estar ou não a ser injustiçado na relação, isso não é suficiente para que você quebre essa ligação. Essa ligação não pode ser quebrada, porque foi Deus que uniu, ok? Então, independente da injustiça, você deve permanecer naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é a justiça, porque ambos serão julgados e terão que prestar contas diante de Deus. Então, é por isso mesmo que, por causa da revelação que o apóstolo Paulo ele teve, por causa da inspiração pessoal que ele recebeu, ele aconselha para os jovens, para os solteiros e para as virgens que eles permaneçam assim como estão. Por quê? Porque se unir alguém é se unir alguém diferente de você, que você vai precisar da fé dela, do temor dela para com Deus, para que essa relação seja algo fácil de gerir, algo fácil de lidar com ela, ok? É preciso que as duas pessoas estejam devidamente unidas num só espírito, ok? Para que essa relação seja algo fácil de gerir. Caso isso não aconteça, essa relação será algo muito difícil, em que você vai sofrer e vai precisar de Deus para fazer justiça por ti. Sendo que se você estivesse solteiro, há certas dificuldades, certos problemas, certos sofrimentos, certas coisas que poderiam te enfraquecer, você não estaria mais sujeito a essas coisas. Então, não é para impor restrições, mas é para poupar certas pessoas de certas tribulações, de certas dificuldades. É por essa razão que melhor é a pessoa ficar na condição em que ela está, ok? É casado, não tem hipótese de separação, ok? Até que a morte vos separe, essa é a condição, ok? E estar solteiro, permaneça assim, é a melhor coisa que você vai fazer, porque você está se poupar de muitas tribulações, de muitas dificuldades que podem enfraquecer tua espiritualidade, dependendo de com quem você vai casar, ok? Então, mas há um porém aí, há um fator muito determinante, ok, para se decidir se a gente casa ou não. O apóstolo Paulo ele diz: bom seria que o homem não tocasse a mulher. Isso está no livro de 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1. Bom seria que o homem não tocasse a mulher, mas por causa da imoralidade sexual, cada um tem o seu próprio marido, cada um tem a sua própria esposa. Então, o termo imoralidade sexual, ok? Como a própria palavra ela diz, imoralidade, quer dizer que é tudo aquilo que está fora daquilo que são os padrões de Deus, daquilo que está fora daquilo que é o natural, daquilo que são os princípios de Deus. Falo da prostituição, falo do adultério, das bestialidades, das homossexualidades, dos incestos e coisas semelhantes a essas. Porque estão fora daquilo que é aquilo que Deus reservou para a relação sexual. Então, imoralidade sexual são essas coisas. Mas em outras versões, para o termo imoralidade sexual, as escrituras trazem fornicação. O termo fornicação, por si só, quer dizer coito. Quer dizer, a ação de manter relações sexuais. Que por si só, não há nenhum erro, desde que não seja imoral, nem que fira os princípios de justiça de Deus. Ok? Então, de acordo com o Evangelho de Deus, bom seria que a pessoa permanecesse como está. Ser casado, não há hipótese de separar, porque a pessoa já está ligada, ok? Não há separação aqui. Aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. E se a pessoa é solteira ou virgem, ok? Melhor também que fique como está. Porém, por causa da incapacidade que as pessoas têm de se segurar, por causa do desejo sexual, a Bíblia diz ou recomenda que melhor que a pessoa case do que ficar ardendo de desejos que podem liderar essa pessoa a pecar, ok? Então, nessas condições é melhor que a pessoa case, ok? Mas se alguém se julga, ok, forte e é capaz de dominar o seu próprio corpo, o seu próprio desejo e acha que está apto para não se unir a ninguém, ok? Essa pessoa se coloca numa condição ainda melhor, porque não estará sujeita às leis do casamento, estará livre e sua tarefa ou sua responsabilidade é unicamente se preocupar em como agradar a Deus, em como cuidar das coisas espirituais, da sua espiritualidade, em como agradar a Deus. Mas se essa mesma pessoa decidir que quer casar, não faz nenhum mal, pelo contrário, faz bem. Mas permanecer na condição em que está, faria melhor.
Já, para aqueles que já estão casados, ok? O Evangelho não aconselha a separação. Muito menos abre espaço para que haja divórcio. Porque a partir do momento que essas pessoas se uniram, essas pessoas já não são mais duas, mas uma só carne. Devendo cada um ser fiel, devendo cada um assumir o seu papel, ok? E andar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para cada um deles, para que este possa agradar a Deus. Pois a união dessas duas pessoas, ok, quando se uniram sexualmente, ela também foi realizada espiritualmente. Por isso a palavra de Deus ela diz que não se separe aquilo que Deus uniu, que o homem não separe, ok? E devendo permitir apenas que a separação natural, isto é, que a morte, ok, separe um deles. Independentemente dos conflitos e dos desafios que podem advir nesta relação. Mas porque, acima de tudo, Deus ele é Deus de paz e nos chamou para viver em paz. Quando há envolvimento de incrédulos, ok? Falo de pessoas com um coração duro, inimigos da paz, que não temem a Deus, pessoas que por causa disso causam confusão e forçam uma separação. A Bíblia recomenda que, ok, que se separem, mas que cada um permaneça a si mesmo. Não se separe para se unir a outra pessoa, ok? Ou então se reconcilie. Porque esses conflitos que estão a surgir aqui são incapazes de quebrar essa ligação que há entre essas duas pessoas quando se uniram através do sexo, ok? Então, quando há envolvimento desses, há necessidade de cada um se separar, mas permanecer como está. Ou então se reconcilie. Então, vamos terminar por aqui. Para você que gostou do vídeo, gostou do tema, não se esqueça de curtir o vídeo e se subscrever no canal para que você não perca outros vídeos, ok? Para que você não perca quando se postar outros assuntos ou outros temas. Não se esqueça de curtir, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance muitas outras pessoas que têm sede, que têm necessidade de entender esse conhecimento. Amém? Então, que fiques na paz, que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.